Se você acredita que coragem não tem uniforme, nem gênero, curta agora e se inscreva no canal, porque essa história prova que, no campo de batalha, quem decide quem vive ou morre não é o posto, é a vontade de voltar com todos. A tenente, enfermeira Helena Duarte, era conhecida por sua disciplina ferrenha, olhar direto e silêncio que dizia mais do que ordens gritadas por qualquer capitão. Ela integrava o 7º Destacamento Médico de Campo na fronteira entre Laos e Vietnã, em uma missão secreta de evacuação sanitária que não constava oficialmente em nenhum documento do Exército Brasileiro. Helena havia sido convocada não só por seu histórico impecável em combate, mas por sua capacidade de agir sob pressão com precisão cirúrgica mais importante, por não hesitar diante de situações onde até os soldados hesitavam. Naquela manhã abafada de abril de 1971, ela partiu com um pequeno grupo para resgatar 3 soldados gravemente feridos de uma zona marcada como zona de saturação, o que no jargão militar significava território instável, dominado por forças inimigas não convencionais. A patrulha contava com 7 homens armados e 2 enfermeiros, com a missão de entrar rápido, estabilizar os feridos e extrair todos antes do anoitecer. Mas poucas horas depois da infiltração, uma emboscada desarticulou completamente a equipe. O rádio foi destruído, o líder da missão morto no ato, e Helena se viu como a única pessoa consciente e com pleno controle dos feridos, em meio a uma floresta hostil e silenciosa. O que ela decidiu fazer a partir dali mudaria tudo. No instante seguinte à emboscada, Helena não gritou, não chorou e não congelou. Ela mapeou, em segundos, onde estavam os corpos caídos, quem ainda respirava, e quais as chances reais de tirar alguém vivo dali. Dos 9 soldados da patrulha, 4 estavam mortos, 2 inconscientes, um com fratura exposta e sangramento contínuo, outro com estilhaços no tórax e dificuldades respiratórias. E o último, o radiooperador menos agonizava, chamando pela mãe, em voz baixa. Helena arrastou um por um para uma clareira protegida por vegetação. Criou um perímetro improvisado com folhas e lama para disfarçar as silhuetas. E começou o atendimento sob fogo intermitente, que vinha de uma posição designated. Com uma faca, costurou o ferimento torácico do cabo Munhoz, usando linha de costura cirúrgica, que sempre levava na perneira. Com outra mão, estancava a hemorragia da perna do sargento Moreira com garrotes improvisados de tiras da própria farda. Sem rádio, sem suprimento adequado, e sem apoio, ela olhou para os corpos que jaziam ao redor e murmurou para si mesma: ou eu saio com todos, ou ninguém vai contar essa história. E, come, Izzo. Começou a carregar a guerra nas costas. Helena passou as primeiras 6 horas, arrastando os corpos ainda vivos por caminhos estreitos, usando uma lona de camuflagem transformada em maca, arriscando a própria vida a cada ruído na mata. Ela sabia que os inimigos ainda rondavam, mas contava com um fator que raramente era considerado. Ninguém esperava que uma mulher sozinha tentaria resgatar 6 soldados feridos, todos maiores, mais pesados e em condições críticas. A noite caiu e ela encontrou abrigo em um barranco parcialmente desmoronado, onde improvisou uma pequena trincheira de proteção, usando galhos, folhas e a própria mochila. Um a um, foi administrando os poucos medicamentos que restavam, menos morfina para os que gritavam, antibiótico para o que delirava, e compressas de barro para o que já começava a apresentar febre. Mesmo sem dormir, ela continuava monitorando a respiração de todos, trocando curativos à luz de fósforos e vigiando qualquer movimento entre as árvores. Naquela noite, ninguém morreu, e quando o sol começou a nascer, Helena jurou que daria mais um passo, porque cada metro avançado era um metro a menos de morte. A selva se tornou sua inimiga, e sua aliada menos era nela que os tiros se escondiam, mas era também nela que Helena encontrava água, folhas estéreis, e com sorte, silêncio suficiente para pensar. Com um pedaço de madeira talhado, ela construía um tipo de trenó para puxar os feridos 2 a 2, usando cipós como cordas, presas ao próprio corpo. A cada 100 metros, parava para verificar o pulso, aplicar compressas e oferecer água recolhida de folhas largas. Os homens gemiam baixo, uns chamavam por casa, outros simplesmente tossiam sangue e sussurravam frases desconexas, mas estavam vivos. E isso era tudo que importava. Quando um deles entrou em choque, Helena gritou com ele. Deu-lhe um tapa no rosto. E entu coru, não por desespero, mas por raiva da ideia de perder alguém, depois de já ter trazido tão longe. À medida que avançava, deixava marcas nos braços e nas costas. Os músculos tremiam, e os pés sangravam por dentro da bota. Mas a mente seguia firme, porque ela sabia que ninguém viria, e que só restava uma pessoa para tirá-los. Dali,
No terceiro dia de fuga, os corpos começaram a pesar mais do que o corpo dela podia suportar. As juntas estalavam, os olhos ardiam, e o corpo oscilava entre exaustão e automatismo. Helena passou a amarrar os feridos entre si, mantendo-os juntos para evitar que escorregassem ou ficassem para trás. A floresta começava a mudar menos densa, mais silenciosa, com umidade menor, sinal de que estavam se aproximando do antigo limite sul da zona neutra, onde talvez ainda houvesse uma base aliada. Mas o perigo aumentava, pois o terreno era mais exposto, e Helena precisava escolher entre velocidade ou segurança. Optou pela segurança, naquele ritmo, não aguentaria muito mais. Durante uma pausa, com todos amontoados sob uma palmeira tombada, ela dormiu por 20 minutos, o suficiente para recuperar o controle das mãos e continuar. E quando acordou, viu um dos soldados tentando se arrastar sozinho. Curu de novo. Não por tristeza, mas porque soube ali que eles ainda queriam viver. Ao final do quarto dia, Helena já havia perdido a noção de tempo, localização e até de nome. Tinha feridas abertas nas costas, queimaduras de fricção nos braços e tremores constantes por desidratação. Mas os olhos seguiam alertas, e o foco nunca se perdeu. Seguir adiante. Foi então que ouviu tiros, não próximos, mas distantes o suficiente para indicar conflito. Ela escondeu os feridos sob camuflagem de folhas, escalou uma árvore com esforço sobre-humano, e viu, ao longe, fumaça branca subindo de uma antiga posição de observação abandonada. Decidiu apostar tudo. Pegou um pano vermelho e branco, que usava como faixa, e subiu novamente, amarrando-o ao topo de um galho seco, girando-o, como sinalização desesperada. Ela sabia que se fossem aliados, teriam rádio, e poderiam vir. Safe. Inimigos. Ela teria revelado a posição de todos, mas já não havia mais tempo para cautela. Era isso ou morrer ali. Quando voltou para o chão, caiu de joelhos. E espiou. Pela primeira vez, ela esperou. Horas depois, passos apressados rasgaram a mata. -6 soldados, da Força Aliada do Sudeste, liderados por um tenente tailandês, encontraram Helena caída, com o corpo ferido e coberto de sangue, mas ainda consciente. Ao redor dela, 5 feridos vivos e um em coma, todos ainda com sinais vitais. O tenente olhou para ela e perguntou: "Você fez isso sozinha?" E Helena, com o pouco de força que restava, respondeu apenas: "Eles precisavam voltar." Os soldados ficaram em silêncio, montaram uma evacuação emergencial com maca aérea e acionaram helicópteros para extração imediata. Helena foi colocada na última maca, mas antes que a amarrassem, apontou para os feridos e disse: "Eles, primeiro." E apagou. O som das hélices foi a última coisa que ouviu, mas ela sabia. Tinha cumprido. Curta e se inscreva agora, porque enquanto muitos recuam diante do impossível, ela avançou com 6 vidas nas costas. Essa história precisa ser lembrada. O hospital militar onde Helena despertou dias depois era frio, branco e burocrático. Mas naquela manhã silenciosa, quando abriu os olhos, havia algo ali que nem os relatórios conseguiam esconder. Respeito. Um general que ela não conhecia estava ao seu lado, de pé, segurando uma pasta com seu nome na capa, e os olhos pesados de cansaço. Ele não disse nada nos primeiros minutos, menos apenas olhou para ela como quem ainda tentava entender o que lera. Quando finalmente falou, disse apenas: "Você fez o que nenhum comandante teria ordenado, e por isso, nenhum regulamento sabe como te recompensar." Helena olhou para ele piscando devagar, e com voz rouca disse: "Eu não fiz por medalha. Eu fiz porque eles estavam vivos." O general assentiu. E saiu sem dizer mais nada, porque há momentos em que a patente se cala, e o silêncio confirma o que nenhum decreto poderia declarar. Ela era mais do que uma oficial. Era a única que voltou. As semanas seguintes foram intensas. Helena passou por diversas cirurgias corretivas, enxertos nas costas e longas sessões de fisioterapia. Os jornais não noticiaram nada. O governo não confirmou a operação, e a missão continuou como nunca ocorrido oficialmente. Mas entre os corredores do hospital militar, ela se tornara um nome sussurrado, com admiração. Os soldados, resgatados, também se recuperavam, lentamente, e alguns deles só vieram entender o que havia acontecido dias depois de acordarem. Um deles, o Cabo Munhoz, chegou a chorar ao saber que havia sido arrastado por mais de 30 quilômetros por aquela mulher franzina, de rosto firme. "Eu nem conseguia respirar", disse ele, "e ela me levou como se eu ainda tivesse chance." Outro, o Sargento Moreira, perdeu parte da perna, mas sobreviveu ao choque, e se recusava a aceitar que Helena tivesse feito aquilo tudo sozinha. Até que a viu, na cadeira de rodas, cicatrizes visíveis, mas o mesmo olhar, e só então acreditou. Helena recusou entrevistas,
recusou homenagem oficial, e até a promoção por bravura que tentaram lhe oferecer como forma de reconhecimento interno. Ela disse que não queria se tornar um símbolo, que não havia feito aquilo por ideologia, nem por doutrina, nem por patriotismo cego. Fez porque havia 6 homens feridos, e ela era a única ali que podia movê-los. Quando o psicólogo do hospital tentou conduzi-la às sessões terapêuticas obrigatórias, ela disse com calma: "Não é que eu não me sinta mal com tudo, eu só não tenho tempo para adoecer agora." E voltou a andar, com passos lentos, mas sempre em frente. Havia uma convicção nela que ninguém conseguia explicar, nem quebrar. E essa convicção fazia os demais se calarem quando ela passava. Porque mesmo os que achavam que sabiam o que era guerra, sabiam que Helena havia vivido algo que eles nunca suportariam. Entre os oficiais mais experientes, começou a circular a história de que uma mulher brasileira havia reescrito a definição de evacuação de combate. O termo extração dupla improvisada foi cunhado para tentar explicar, tecnicamente, o que ela fizera. Mas os soldados preferiam um termo mais simples: voltar com todos. Nos alojamentos, começaram a surgir desenhos de uma silhueta feminina arrastando um homem em uma lona, quase como um símbolo não oficial da resistência silenciosa. Não era propaganda, era respeito puro. E nos exercícios de campo, alguns instrutores passaram a usar a história como exemplo de determinação em palestras internas, mesmo que sem citar o nome diretamente, porque sabiam que ela não queria fama, só queria que ninguém ficasse para trás. Um dia, Helena recebeu uma visita inesperada. A esposa do comandante morto na emboscada. A mulher chegou com uma carta nas mãos e olhos cheios de lágrimas. Disse que sabia o que havia acontecido, mesmo sem detalhes oficiais, e queria entregar algo que o marido escrevera antes de partir. A carta dizia: "Se não voltarmos, que ao menos alguém tenha coragem de contar como foi. E se for Helena, ela saberá o que fazer e ou lhe aquele." Helena não chorou, mas demorou mais de 1 minuto para responder. Ele era bom, mas ela não acreditava que eu conseguiria. No fundo, ninguém acreditava. Nem eu. A mulher segurou sua mão em silêncio. E naquele aperto, 2 guerras diferentes se encontraram. A do Quen-Voi e a de quem fica esperando o impossível. O tempo passou, e Helena recebeu alta definitiva. Não voltou ao front, não assumiu mais cargos operacionais e não aceitou nenhum posto cerimonial. Em vez disso, pediu transferência para a unidade de atendimento psicológico de veteranos, onde começou a cuidar, à sua maneira, menos de soldados marcados por guerras não registradas. Nunca usava jaleco, nunca se apresentava com patente, e nunca contava sua história, mas bastava estar ali, ouvindo, firme, silenciosa, que os soldados sentiam que ela entendia, porque ela não precisava dizer que sabia. O corpo dela já dizia, as mãos marcadas, os ombros tortos, a forma como se sentava com cuidado, tudo nela era prova de que sobreviver é uma arte, e cuidar é um combate diário. Os jovens soldados a chamavam, em voz baixa, de "A que voltou." E isso bastava. Em uma cerimônia discreta, muitos anos depois, 5 dos 6 soldados que ela salvara, menos o 6º, havia falecido por complicações, organizaram, por conta própria, um pequeno monumento em uma clareira próxima à base militar, onde tudo havia. Esculpiram, em madeira, 6 figuras deitadas sob folhas, e uma figura solitária, de pé, puxando uma lona. Não colocaram nomes, nem datas, apenas uma placa com 3 palavras. Ela nos trouxe. Helena não compareceu, mas recebeu uma foto, pelo correio, com a assinatura de todos. Ela olhou a imagem por um longo tempo, depois colocou sobre a mesa, e disse baixinho: "Ainda bem, não por orgulho, mas por paz, porque saber que eles estavam vivos era tudo o que importava." Se você chegou até aqui, curta o vídeo e se inscreva agora, porque o que essa mulher fez não cabe em medalhas. E se o mundo esquece os heróis silenciosos, aqui, a gente conta tudo. Décadas depois do conflito, o nome de Helena continuava ausente dos manuais, sem foto nos quadros de honra e sem linha alguma nos livros didáticos das escolas militares. Mas bastava perguntar a um veterano da época, e os olhos mudavam, a postura ficava reta, e alguém dizia: ela é o motivo de muitos de nós ainda estarmos aqui." A ausência de reconhecimento formal nunca foi problema para Helena. Pelo contrário, ela dizia que medalhas se oxidam, mas corpos vivos não. E para ela, cada homem salvo naquela mata era mais valioso do que qualquer farda nova. Vivendo agora em uma casa simples, próxima a uma reserva florestal no interior de Goiás, Helena cuidava de plantas, lia muito e escrevia cartas que nunca enviava, menos cartas endereçadas aos mortos que deixou pelo caminho. Porque, embora tivesse salvado 6, sabia que muitos ficaram. E isso ainda pesava um jovem jornalista militar. Ao descobrir fragmentos da história,
tentou com Vencla dar uma entrevista. Disse que o Brasil precisava conhecer aquilo, que a juventude precisava entender o que era coragem real. Mas ela recusou. Disse apenas: se você quer escrever sobre coragem, escreva sobre quem segura a mão de um soldado morrendo. Isso é mais difícil do que carregar ele. O jornalista insistiu. Disse que a história poderia inspirar, que o país precisava de exemplos reais. Helena respirou fundo, apontou para o jardim e disse: a natureza não grita sobre sua própria beleza, ela só continua viva. E assim terminou a conversa. Porque há pessoas que não precisam de aplauso, precisam apenas de silêncio suficiente para que as memórias não gritem tanto por dentro. O último dos 6 soldados resgatados faleceu 23 anos após a missão. Na cerimônia de cremação, estavam presentes apenas 3 pessoas: a filha, o neto e Helena. Ela se aproximou da urna, colocou sobre ela uma fita verde-oliva com os dizeres: você voltou, e saiu sem esperar o fim. A família não entendeu, mas o neto, já adulto, pesquisador militar, descobriria anos depois o que aquilo significava. E ao visitar a antiga clareira onde ficava o monumento de madeira, encontrou as esculturas já desgastadas pelo tempo. Refez todas com pedra, usando dinheiro próprio, e acrescentou uma nova placa. Ela não deixou ninguém para trás. O neto tentaria escrever um livro sobre o que descobriu, mas Helena vetou. E ele respeitou, porque algumas histórias são, como promessas sussurradas, não foram feitas para o mundo, mas para os que voltaram vivos. Helena envelheceu em silêncio. Raramente saía de caça, mas mantinha contato com outras enfermeiras veteranas, formando uma rede informal de apoio. Em cartas trocadas, elas falavam de guerras antigas, de nomes esquecidos, de sorrisos perdidos em combate. Um dia, numa dessas cartas, uma ex-combatente escreveu: você ainda sonha com a selva? Helena respondeu: não, mas ela ainda sonha comigo. E essa frase se tornou famosa entre grupos de veteranos anônimos, colada em quadros, tatuada em braços, escrita em muros de bases abandonadas, não porque fosse poética, mas porque expressava algo que todos sabiam, menos que a guerra não termina quando o conflito acaba. Ela fica em quem viveu, em quem sobreviveu, e principalmente, em quem trouxe os outros de volta. O exército tentou homenageá-la formalmente no ano em que completou 80 anos, enviando uma comitiva com medalha, farda cerimonial e um discurso pronto. Helena recusou. Disse que se fosse para fazer alguma homenagem, que fosse para os mortos, não para ela. O comandante da comitiva, visivelmente constrangido, tentou argumentar, dizendo que o país devia muito à sua coragem. Ela respondeu: o país não deve nada. Os homens que eu trouxe é que me devem uma vida vivida. Se viveram bem, tá pago. E fechou o portão com educação. O comandante apenas assentiu, porque mesmo ele, com toda a sua carreira e medalhas no peito, sabia que estava diante de alguém que já tinha dito tudo o que precisava dizer. E o que não disse não caberia num discurso. Nos últimos anos, Helena passou a ser visitada por jovens soldados voluntários que ouviam, por meio de veteranos, fragmentos da lenda. Eles vinham até ela, não para ouvir histórias, mas para observar. E mesmo quando ela não falava, aprendiam, porque sua postura, seus gestos, seus olhos, diziam tudo. Em um caderno antigo que guardava com cuidado, estavam listados os nomes dos 6 soldados salvos, com datas de nascimento do Alta Hospitaler, e pequenas anotações ao lado de cada um. Amava música, sentia medo de altura, chorava ao ver o pôr do sol. Não eram fichas, eram lembranças. Fragmentos de humanidade. Porque para Helena, nenhum deles era número, todos eram pessoas completas. E enquanto alguém soubesse disso, eles ainda estariam vivos. Helena faleceu aos 92 anos, dormindo, sem dor, cercada de silêncio. Não deixou filhos, nem fortuna, mas deixou algo que poucos conseguem. Deixou todos os que salvou vivos. No enterro, sem cerimônia militar oficial, estavam presentes dezenas de homens e mulheres, muitos com cicatrizes de guerra, todos em silêncio absoluto. Um deles, já idoso, ergueu uma plaqueta com as palavras: ela voltou com todos. Outro apenas repetia, baixinho: obrigado, tenente. E ninguém falou mais nada, porque o silêncio ali não era ausência. Era gratidão em estado puro. Anos depois, em uma academia de saúde militar, inauguraram uma ala com o nome Helena Duarte, enfermagem de combate, e na entrada, uma escultura discreta, uma mulher de costas puxando uma lona com figuras humanas sobre ela. A placa dizia: às vezes, o maior combate é trazer alguém vivo para casa. Nenhum soldado passava por ali sem olhar, e alguns em silêncio colocavam a mão sobre o peito antes de seguir, porque ali, mais do que um nome, havia uma promessa cumprida.